Bom, gente, hoje vamos para a parte de separação de misturas, né? Bater um papo sobre isso daí, que é uma parte legal, interessante e não é uma parte difícil. Então, vamos começar esse esquema pensando no seguinte. Eu vou dividir em 3 aulas, onde a primeira, que é essa que a gente está vendo agora, é a separação de misturas heterogêneas do tipo sólido mais sólido. Lembrem que separar uma mistura heterogênea é muito mais fácil do que a homogênea, porque na heterogênea eu estou vendo o que eu vou separar, pô. Se eu estou vendo o que eu vou separar, é mais fácil separar aquilo que eu estou enxergando, que eu estou vendo o que eu vou separar, do que se eu não estiver vendo o que eu vou separar, como é na homogênea. Então, os processos de separação de misturas heterogêneas são processos mais fáceis. Vamos começar com misturas do tipo sólido mais sólido e vamos começar falando da catação. Engraçado que catação é muito sugestivo. Você diz, eu vou catar. O que é catar? É enfiar, inserir, socar a sua mão e pegar a coisa. Então a catação é um processo manual. Processo manual. Você vai usar a sua mão para separar as coisas. O que é que a substância tem que ter diferente uma da outra para eu conseguir catar? O que eu tenho que ter diferente é tamanho. Se eu tiver substâncias com tamanho diferente, eu consigo catar. Ou cor, substâncias com cores diferentes, eu consigo catar. Ou forma. Então, se eu tiver tamanho diferente, cor diferente, forma diferente, eu consigo catar. Engraçado que se eu perguntar assim, me dê um exemplo de catação, o primeiro que rola logo é feijão. Aí se eu pedir, me dê outro, aí o pessoal diz arroz. Porra, ninguém cata arroz. Catar feijão tudo bem, mas arroz é brincadeira. Mas beleza, vamos parar e pensar, exemplo de catação. Aí também às vezes vem aquelas piadas, tipo catar piolho. Catar piolho é uma catação? É, porque você está separando 2 sólidos, a cabeça do piolho, não deixa de ser uma catação. Mas real, catação é um processo dos mais importantes de separação de mistura. Gente, eu quero que no lugar de ouvir a palavra catação, vocês ouçam catador. Se eu falar catador, você pensa no catador de lixo. E você já pensou como o catador, ele é essencial para que eu consiga fazer reciclagem? Então o catador é uma figura essencial no processo de coleta seletiva, para que a gente consiga fazer uma coleta seletiva. E a coleta seletiva, ela é a base, ela é essencial para que nós consigamos fazer uma reciclagem boa. Então, se eu não tiver uma coleta seletiva bem feita, eu não consigo fazer uma reciclagem. Vamos aproveitar que a gente está falando de reciclagem, coleta seletiva, catação, e aqui vamos pensar um pouco em sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É consumir a matéria que a gente tem, as coisas que nós temos, de uma forma que a gente não impeça as futuras gerações de ter essas coisas. Então, é consumir de uma forma sustentável, que a gente não prejudique as próximas gerações. Hoje, a sustentabilidade, ela está muito associada aos 5 R's. Aí você vai, pô, Michel, mas eu conheço 3. Gente, na verdade, hoje temos 5 que são bem falados. Os 3 básicos, os 3 super conhecidos que seriam reduzir, reutilizar e reciclar. Esse daqui são os 5 básicos, os 3 básicos, e os novos que seriam repensar e o outro que é recusar. Vamos pegar e vamos falar um pouquinho de cada. Não nos custa nada, né? Isso faz com que a gente se torne, no mínimo, melhor. Recusar. Nunca se falou tanto de recusar, por exemplo, canudo plástico. Já tem locais onde tem lei que não se aceita mais o uso de canudo plástico. Sacolas plásticas. Gente, como é importante quando a gente pode, tá? A gente recusar as sacolas plásticas para que a gente não acumule plástico, que é uma coisa de reciclagem difícil, é uma coisa que demora muitíssimo tempo para se degradar, é uma grande porcaria. A gente está ouvindo todo tempo falar agora do acúmulo de plástico no mar, no oceano, que é uma coisa absurda. Já tem regiões maiores do que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos,
de plástico flutuando no mar, o que é uma maluquice. A gente pensar isso é uma loucura, mas nós contribuímos o tempo todo quando a gente não recusa o cano do plástico, quando a gente não recusa a sacola plástica, quando a gente aceita. Tem gente que em vez de pegar uma sacola plástica, pega 20, parece que quer usar pro resto da vida. Quer dizer, temos que aprender a recusar. Então, recusar, repensar. Gente, o que é repensar e por que repensar? Porque a gente tem que pensar se os nossos hábitos de consumo são saudáveis. Será que a gente está consumindo o que a gente precisa ou a gente consome só no impulso? Não será que a gente está consumindo e de repente jogando fora muito rápido, sem ter feito o uso inteligente da coisa? Então a gente tem que repensar nossos hábitos. Vamos para os comuns. Reduzir. Gente, reduzir. A coisa que mais eu quero que vocês associem é a redução do consumo de água. A gente fala tanto, né? Tá tomando banho, enquanto tá passando sabonete, fecha ali o chuveiro. É uma medidazinha simples, mas que economiza vários litros de água. Tá escovando os dentes, enquanto tá com a escova na boca, fecha a torneira, não te custa nada e economiza vários litros de água, principalmente sabendo que água hoje é uma coisa que já está faltando em algumas regiões. Nós aqui no Brasil ainda temos uma disponibilidade de água muito grande, mas nem todo o Brasil tem essa abundância, tá? Então água é um recurso que tem que ser cuidado. E, gente, sobra para a gente agora reutilizar e reciclar. São coisas parecidas, mas tem uma diferença fundamental. Reciclar é voltar para o ciclo. Então, volta para o ciclo de produção, quer dizer, volta para a indústria. Reutilizar, você usa a coisa numa função diferente, mas você usa sem precisar voltar para a indústria. Reutilizar tem muitos exemplos clássicos. Pegar copo de requeijão, pegar copo de geleia e você usar como copo de água. Se você pegar pote de sorvete e usar como uma Tupperware sofisticada para você guardar o seu feijão, tá certo? Isso tudo é reutilizar. Agora, reciclar, que é um processo um pouquinho mais delicado, eu preciso que vocês lembrem, é voltar para o ciclo. Aí muitas vezes a gente pensa, mas que porra de ciclo? Eu não sei nem que ciclo é esse. Aí você vai, o ciclo, cara, é o seguinte, ó, que ciclo é esse? O ciclo, a gente sabe que quando um produto ele vai ser feito, primeiro eu vou extrair a matéria-prima, é o setor primário. O setor primário é o setor extrativista, matéria-prima. Então aqui, ó, matéria-prima, setor de extração da matéria-prima. Depois eu vou para o setor secundário. Gente, o setor secundário é o setor da transformação, é a indústria. Indústria. Depois, cara, vamos para o setor terciário. O setor terciário é o setor dos serviços, é o comércio. Depois que vai para o comércio, vai para a população. E depois que vai para a população, vai para o lixo. Pronto. Isso é o ciclo de vida de um produto. Já pararam para pensar como é simples? Extrai a matéria-prima, transforma na indústria, vai para o comércio, é vendido, a população usa até o ponto que acaba ou que acha que está bom e joga no lixo. É uma pena que esse ciclo de vida ele esteja cada vez menor. Cada vez mais rápido a gente está saindo da matéria-prima para o lixo, matéria-prima para o lixo. Quer dizer, eu estou extraindo, usando uma vez e jogando fora. Nós vivemos a sociedade do descartável. É uma coisa perigosíssima, é uma forma muito perigosa de viver para as próximas gerações. Então, se vocês pararem para pensar, a reciclagem é isso aqui, ó. Eu tiro do lixo e eu volto para a indústria. Isso é reciclar, é voltar para o ciclo. Você está diminuindo a quantidade de lixo, porque você está tirando do lixo para a indústria e você não está extraindo tanta matéria-prima. Você corta essas duas pontas. Isso é muito bacana em termos de sustentabilidade. Menos lixo e menos consumo de matéria-prima. Mas, gente, nem tudo é fácil de reciclar. Se tudo fosse fácil de reciclar, essa indústria cresceria de uma forma muito mais rápida. Uma outra coisa legal é o nome que eu acabei de dizer, isso é uma indústria. Se é uma indústria, isso gera postos de emprego. E se isso gera postos de emprego, isso é bom para fomentar a economia do país. Então é uma nova forma de gerar emprego e de gerar movimento na nossa economia. Então a reciclagem é sim uma coisa muito interessante, é sim uma coisa muito importante, tá? Então fiquem de olho nisso. E lembrem, tudo isso aqui parte de uma catação.
os catadores, depois o pessoal que transporta, tá certo? E depois o pessoal que recicla. Então quer dizer, é um esforço conjunto de várias pessoas, mas que começa numa catação. Por isso que a gente está estudando aqui. Vamos para frente. Povo, próximo processo, peneiração. Peneiração é um processo feito com auxílio de uma peneira. Gente, uma peneira é um prato furadinho. Eu vou separar substâncias que tenham diferença de tamanho. Então, se as substâncias tiverem diferença de tamanho, eu vou peneirar. Exemplo, você pode peneirar farinha, você pode peneirar areia, tá certo? Então, tem muitas coisas que dá para peneirar. Então, a peneiração é feita com auxílio de uma peneira. Cuidado com o sinônimo. Peneiração tem como sinônimo tamização. Se a pessoa disser, vamos fazer uma tamização, é uma peneiração. Vamos para frente. Separação magnética é feita com auxílio de um ímã. Cara, o que é que o ímã atrai? O ímã atrai substâncias ferromagnéticas. O que são substâncias ferromagnéticas? São aquelas que têm um paramagnetismo acentuado, que no campo magnético se desviam muito. Só tem 3 substâncias que são atraídas pelo ímã. Então vale a pena a gente lembrar. Claro que se é ferromagnética, uma é o ferro. Então as 3 substâncias que são atraídas pelo ímã são ferro, cobalto e níquel. Só essas 3 substâncias vão ser atraídas pelo ímã. Ferro, cobalto e níquel. Então vale demais a pena a gente lembrar disso, tá? São substâncias que são atraídas pelo ímã. Então se você tiver limalha de ferro, pó de ferro e quiser tirar, você pode passar um ímã e separar fácil. Viram como essa daí é tranquila? Gente, a próxima é um processo de separação que é engraçado. É fácil. O nome é autoexplicativo, mas às vezes a gente se atrapalha. Olhem só, dissolução fracionada. Dissolução é dissolver. Fração é parte. Então eu vou dissolver por partes. Eu vou fazer uma dissolução fracionada, uma dissolução por partes. Ah, Michel, como é que é isso? Cara, o lance aqui é o seguinte. Imaginem vocês que nós tenhamos aqui um recipiente, que nesse recipiente eu tenha areia e que além da areia eu tenha sal. E eu diga, galera, vamos jogar aqui dentro água. Se eu jogar água aqui dentro, o que é que vai acontecer? Entre a areia e o sal, quem vai se dissolver é o sal. A areia não vai dissolver. Então perceba que eu tenho uma mistura e eu vou dissolver só uma parte. Eu vou dissolver uma fração. Não é uma dissolução fracionada. Não é simples a coisa. Então toda vida que você tiver 2 substâncias e você dissolver apenas uma das duas, você tem uma dissolução fracionada. Aqui eu passo a ter água mais sal e aqui no fundo eu vou ter a areia. Então o nome do processo, dissolução fracionada, dissolve uma parte. Não confundir, porque realmente não tem nada a ver com esse daqui, ó. Flotação. Gente, quando vocês ouvirem flotar, vocês lembrem logo que flotar é flutuar, tá certo? Flotar é flutuar. Então o que é flotação? É flutuação. É quando eu faço alguma coisa que provoca a flutuação. Dá uns exemplos aqui bobos. Às vezes eu jogo bolhas de gás, aí quando essas bolhas, a força, tá? Aí quando essas bolhas começam a subir, elas podem trazer alguma coisa com ela para a superfície, então elas estão provocando a flutuação. É uma flotação. Às vezes eu borbulho bolhas de óleo e gruda no óleo algumas substâncias e depois vão subindo. Gente, se vai subindo, se vai flutuando, é flotação. Mas o exemplo mais comum e o que mais cai é se eu tiver 2 sólidos, por exemplo, areia e isopor, tá? Isopor não em pedaço, porque só em pedaço você cata, e isopor em pó. Então eu tenho areia mais isopor, aí eu vou aqui e jogo água. Poxa, se eu jogar água, o que é que a água vai fazer? A água ela nem dissolve isopor nem areia, né? Nem isopor nem areia dá para dissolver em água. Mas quando eu olhar, eu vou perceber que a água ela fica entre os dois.
Se eu olhar para cá, eu vou ver o seguinte, tá aqui a água, aqui em cima vai ficar o isopor e aqui embaixo vai ficar a areia. Qual é a conclusão que tu tira? Se a água ficou entre os dois, eu tenho o isopor, que tem uma baixa densidade, eu tenho a areia, que tem a maior densidade, e eu tenho aqui a água, que tem uma densidade intermediária. É por isso que a gente diz muito que a flotação é quando eu boto um líquido que tem densidade intermediária, um líquido que fica entre os sólidos. É isso a flotação. Também não é complicado. Gente, ventilação. Processo feito usando uma corrente de ar. Então, olha só. Usando uma corrente de ar. Você sopra, ou então você deixa passar o vento, e com isso você separa substâncias que tenham diferença de densidade. Vocês viram que a dissolução fracionada é diferença de solubilidade. A flotação é diferença de densidade. A ventilação é diferença de densidade. O vento leva só o menos denso, tipo o arroz de suas cascas, o café de suas cascas. Às vezes a gente vê nas plantações o pessoal com a cesta jogando para cima o café, ou então arroz. É justamente joga, o vento bate, leva a casca e cai só o grão. Então é isso que acontece. E o último desses processos, dessa aula de hoje que a gente está vendo, eu queria que vocês olhassem a levigação. A levigação, eu deixei um espaço maior porque tem uma coisa muito interessante. É um processo feito com auxílio de uma corrente de água. Gente, sempre que for uma corrente de alguma coisa, corrente de ar, corrente de água, é por diferença de densidade. Aqui é aquele processo que é bastante usado nos garimpos, tá certo? Nos garimpos. E na levigação, a gente faz uso de um prato conhecido como bateia. Cara, a bateia parece o chapéu dos plantadores de arroz da Ásia, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, China, que é um chapéu cônico, bem grande, que cobre para impedir que eles se queimem do sol. Então, a bateia parece muito aquilo. Você tem um prato metálico que tem mais ou menos essa constituição aqui, ó. Isso aqui é uma bateia. Gente, eles pegam a bateia bem grande, colocam no leito do rio, lembra que ela é cônica e ela tem as bordas assim, e quando eles colocam no leito do rio, eles catam lá dentro as seguintes coisas: cascalho, areia, tá certo? Água, então água, cascalho, além da água e do cascalho, eles catam ouro. E eles pegam a bateia e começam a rodar. Não sei se vocês percebem, mas se eu pegasse um copo cheio d'água e fizesse isso aqui, ó, a água ia rodar e ia escapar do copo. Imagine uma bateia, que as bordas são assim. Se as bordas são assim abertas, na hora que o cara roda, ó, segura que rodou, a água vai rodar e começa a arrastar a areia para fora. Você roda para a água sair mesmo. Aí você vai rodando, a água vai saindo, ó. Com isso, eu vou arrastando a areia para fora. Se eu pudesse olhar aqui dentro, o que eu iria ver seria o seguinte, ó. A gente tem um movimento circular da água, e quando a água roda, que você agita a bateia, você faz esse movimento, eu arrasto aqui para as extremidades, aqui para fora, a areia. Então a areia ela vem para cá. E no fundo do recipiente aqui vai ficar o ouro, né? A gente sabe o quê? Que o ouro ele é mais denso e a areia é menos densa. Por isso que a água ela arrastou a areia. Mas sabe uma coisa? O que é que o pessoal gosta muito de colocar em prova aqui? Vocês sabem que o garimpo está muito associado ao uso do mercúrio. Então, por que se usa mercúrio? Olha só que legal, uso do mercúrio. Gente, o mercúrio ele tem a peculiaridade de ser líquido, é um metal que é líquido à temperatura ambiente e ele dissolve o ouro. Quando ele dissolve o ouro, ele forma uma liga metálica. Essa liga metálica ela é chamada de amálgama. Então, o que é um amálgama? É uma liga metálica feita de mercúrio. Toda liga feita de mercúrio se chama amálgama. Beleza. Aí você vai dizer, Michel, mas para que isso? Para que eu quero dissolver o ouro? Ó, imaginem que eu tenha vários pedacinhos de ouro aqui.
Aí eu boto o mercúrio, ele vai lá e dissolve esses pedacinhos de ouro e junta tudo numa coisa só. Então eu vou dissolver tudo e juntar numa coisa só. Então esse amálgama, ele aglutina as pepitas. Aglutinar as pepitas é juntar todos os pedacinhos de ouro numa massa só. E o legal, ele aglutina as pepitas e ele tem altíssima densidade. Não esqueçam que o mercúrio, a densidade é 13,6. Ou seja, o mercúrio é 13,6 vezes mais denso do que a água. Então, quando o mercúrio pega o ouro, ó, pegou, vai dissolvendo, já vai lá para o fundo, porque ele é super denso. Então, é para isso que eles usam o mercúrio. Se fosse só isso, não tinha problema. Mas quais são os problemas do uso do mercúrio? Ó, me escutem bem, tá? Problemas. O primeiro problema é separação da liga. Gente, vocês sabem, separação do amálgama. O que é que o cara quer? O cara, ele não quer o mercúrio, ele quer o ouro. Mas ele juntou, então ele vai ter que separar. Eu tenho aqui mercúrio e ouro. Se eu vou ter que separar isso aqui, eu vou ter que aquecer. E se eu vou ter que aquecer, na hora que eu aqueço, eu jogo o mercúrio fora. O mercúrio, quando é aquecido, ele sai na fase de vapor e eu obtenho o ouro. Mas a que custo eu obtive esse ouro aqui? Eu obtive o ouro ao custo da contaminação da atmosfera. Contaminação atmosférica pelo mercúrio na fase de vapor. Então esse é o primeiro problema sério e péssimo. O segundo problema é, quando o cara bota o mercúrio na bateia, que ele dissolve o ouro e você tira, é claro que sobram resíduos de mercúrio na bateia. Então eu tenho resíduos de mercúrio na bateia. E o que é que eu vou fazer com essa bateia? Eu vou colocar de novo no rio. Se eu vou colocar essa bateia de novo no rio, eu vou levar esses resíduos para o rio. Porra, se eu vou levar esses resíduos para o rio, significa que o mercúrio, ele vai entrar em contato com o rio. No rio, o mercúrio entra na cadeia alimentar, que começa com zooplâncton, fitoplâncton, aí vai passando pela cadeia alimentar de uma forma resumida, vai passar pelos peixes e vai chegar no homem. Qual é o problema disso aqui? O mercúrio, ele é bioacumulativo, ele se acumula nas formas de vida. Então eu posso dizer que o mercúrio, uma vez inalado, ingerido ou tocado, você para sempre arrombado, porque você não consegue excretar com facilidade. E imaginem que o mercúrio, no rio, entrou em contato com o zooplâncton ou fitoplâncton e ele vai passando ao longo da cadeia alimentar. Gente, quando uma substância bioacumulativa ela vai passando ao longo da cadeia alimentar, eu vou tendo aumento da concentração dessa substância justamente ao longo da cadeia, num processo conhecido como magnificação trófica. Então isso aqui é o processo de magnificação trófica, o aumento da concentração do mercúrio ao longo da cadeia alimentar. Guardem, por favor, essa aula, que é uma aula extremamente importante. É a primeira das aulas de separação de mistura, tá? Onde nós temos a separação de mistura heterogênea, do tipo sólido mais sólido. Próxima aula a gente finaliza as misturas heterogêneas. Na boa?